João estava lá e muita gente ia atrás dele para ser batizado. Só que João falava, eu te batizo, mas você tem que se arrepender do seu pecado. Mas pera lá, eu sou publicano, que pecado eu tenho? É fácil. Você começa a cobrar tudo que é direito. Publicano era o que cobrava impostos. Mateus era um cara que cobrava impostos, a gente já estudou sobre isso. Uma pregação falava desse assunto. O publicano fala, o que eu faço para mim me tornar uma pessoa que demonstra que foi arrependido? Não cobra de ninguém mais do que o certo. É para cobrar R$1? É R$1, não é R$1,10 e nem R$1,20 nem R$1,30. É R$1 e ponto final. Seja justo. Você não vai estar pecando. O soldado chegava para ele e falava assim, eu também quero me batizar. Sem problema nenhum, você também pode se batizar. Como é que você faz? Fácil. Você não use a sua patente em cima de ninguém e você não cobre de ninguém suborno. Não aceite suborno. Viva do seu soldo. Ou seja, soldo é a palavra que gerou a palavra salário. Do seu sal, do seu provento. Viva do seu provento. Soldo. E aí você está certo. Opa, então arrepender do pecado muitas vezes é simplesmente fazer a coisa equilibrada? Sim, é exatamente isso. Só que aí chegou os fariseus e os saduceus. João olhou para eles e falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira eterna? Vocês vêm até aqui, para quê? Vocês querem perdão? Vocês são mal hipócrita. Ele não tinha papa na língua, ele falava de verdade. Quantos de nós somos assim? Eu falo o que penso, quando eu vejo já falei. João não era diferente. E ele falava com autoridade. E saduceus, sabe quem era? Fariseus e saduceus, só vou falar os saduceus. Saduceus era uma linha de pessoas da elite. O que é da elite? Era os ricos, eram aqueles poderosos que tinham dinheiro e que manipulavam toda a sociedade da época. João encarava face a face. E vou mais longe, Herodes tinha um caso com uma mulher que ele não podia ter. E João enfiava o dedão na cara dele e falava, tá errado. E Herodes falava, tô frito. Herodes tinha medo dele. Dá para entender quem era João? Ou tem alguma dúvida? É uma pessoa de autoridade? Era uma pessoa que quando falava, os outros calavam e colocavam o rabinho entre as pernas, como diz o dito popular, e ficava ali quietinho? Esse era João. Esse é a pessoa que a gente acabou de ler agora. Esse rapaz, ou esse homem, nessa época ele deveria ter... Pô, ele tinha praticamente uns 6 meses de diferença de Jesus. Se Jesus estava ali por volta de uns 28 anos, mais ou menos, ele deveria ter 28 para 29. É um jovem, por favor, acho que ninguém aqui vai discordar disso. Ele tinha uma autoridade que enfrentava reis, enfrentava a elite da época dele, e todo mundo baixava a cabecinha e dizia, você está certo. E aí? Era uma pessoa que fazia a diferença. Só que Jesus foi até ele. Jesus saiu, ele estava na região da Judéia, Jesus viajou da região da Galiléia, quer dizer, mesmo que alguém saiu da Bahia e veio aqui para São Paulo. Jesus viajou da Galiléia e veio até a Judéia. Por que eu falei isso? Porque ele passou por Samaria, que era um outro lugar. Então ele passou por 2 cidades para depois chegar aonde queria. Quando chegou, João falava para ele, opa, para, tá tudo errado. Eu é que tenho que ser batizado por você. Eu não sou digno de desatar os seus sapatos do pé. E você vem a mim para que eu te batize? Ah, esqueci de contar. João também tinha uma alimentação fantástica, vocês vão gostar. Gafanhoto e mel silvestre. João tinha mais um detalhe, sabe qual era a roupa dele? Pele de camelo. E um cinto somente. Devia ser lindo, né? Ele era um cara 0 bala, era o cara mais destoante de todo mundo. Mas deixando bem claro, esse João aqui, ele foi considerado na face da terra, nascido de mulher, o maior homem que já nasceu no mundo. Não teve no mundo
ninguém que nasceu que fosse maior que João. Nenhum homem nascido de mulher, Jesus disse isso, nenhum homem era maior que ele. Ele era o melhor. Jesus chegou e ele se quebrou. Mas se quebrou por quê? Ele não tinha autoridade? Ele não tinha competência? Ele tinha. Mas ele tinha uma coisa que a sociedade presente esqueceu. Submissão. Saber se submeter àquele que é maior. É o benção mãe, benção pai, que hoje também já desapareceu. É aquelas coisas que faziam a diferença, chamada de respeito, sim, chamada de equilíbrio, que fazia os fundamentos da família ser o que era. Mas os pais eram extremamente rudes. Alguém morreu por causa disso? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, o que eu estou tentando trazer? É isso. A submissão que esse homem tinha era absurda. Quando Jesus falou para ele, você está correto, porém, precisamos cumprir a regra. De novo, João batizava por causa do pecado. Jesus não tinha pecado. Mas ele precisava cumprir a ordenança do fato de ser batizado. Jesus não precisava descer nas águas e ser imergido e sair. Tanto que a própria Bíblia diz que ele saiu rapidamente. Não jogaram um pingo de água, ele saiu. Não, dentro de lá ele saiu. No que ele saiu, os céus se abriram, o poder do alto desceu. Não é pomba. Esse é um grande erro também. Se associaram o Espírito Santo a uma pomba. Não é uma pomba. Na forma de, como, algo parecido com, não uma. O texto que nós lemos diz isso. E o que acontece? E uma voz rompeu do céu. Uma voz do céu. Como que é uma voz do céu? Deveria ter sido uma voz estrondosa, para chamar a atenção que veio do céu. E essa voz dizia claramente, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui se formou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três unidos ao mesmo tempo com um preparador. Quem era o preparador? João, preparai o caminho do Senhor. Eis que vos envio um com o espírito de Elias, que vai preparar os caminhos do Senhor e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do arrependimento. João falava, eu falo de arrependimento para vocês, mas o Messias vai vir e vai selar vocês também com fogo. Que fogo é esse? Todo mundo sabe que tem um inferno? Ou tem alguma dúvida aqui? Tem um inferno. Pode não acreditar, tem gente que não acredita, não tem problema, mas tem um inferno. Tem. A Bíblia diz isso. Quando diz com fogo, você está livre desse período. Porque ele te sela e te blinda dessa sociedade. Por que sociedade? Porque lá haverá fogo e ranger de dentes e enxofre pelo resto da eternidade. João, ele não usou a autoridade dele nessa hora, mas a submissão que ele tinha. E nós, hoje em dia, talvez por nosso cargo, nosso tipo de vida, nossas tristezas, nós nos entesouramos em nós mesmos e não abrimos mão quando Jesus vem e fala, ei, eu tenho algo melhor para vocês.